voltando ao cinema, eu tava pensando uma coisa. A partir de que momento os vampiros deixaram de assustar e começaram a ser desejados? Porque eles já foram perigosos, perturbadores, e hoje eles parecem personagens de TikTok. Então será que isso é uma evolução? Ou foi aqui que o vampiro perdeu a essência? Oi, eu sou a Nina e bem-vindo ao meu mundo. Se você cresceu assistindo filmes de vampiro, você viu toda essa transformação acontecer sem perceber. E talvez uma parte do mistério se perdeu no caminho. Antes de tudo virar um romance adolescente, os vampiros eram perigosos. Em Garotos Perdidos, por exemplo, eles eram rebeldes, sombrios, quase selvagens. Tinha charme? Tinha. Mas tinha ameaça. E no clássico Entrevista com o Vampiro, ali a coisa era mais profunda. O vampiro, ele não era só um monstro, ele era condenado à sua própria existência e questionava isso. Solidão, eternidade, culpa. Era bonito e era profundo, porque ele questionava a total existência de ser um vampiro, a dor de realmente você ter uma vida inteira pela frente que não vai acabar nunca e ver tudo se perdendo. E aí nós temos uma mudança de estética. Vem Anjos da Noite. O vampiro deixa de olhar pra dentro e começa a olhar ao redor. Deixa de ser sobre existir, passa a ser sobre lutar. Não é mais sobre só carregar a eternidade. É sobreviver a ela e isso muda tudo. Porque o sofrimento deixa de ser o centro e vira só um contexto. Você não tá mais acompanhando um ser quebrado. Você tá acompanhando um soldado. E talvez seja aqui que o vampiro começa a se afastar daquilo que ele sempre foi. Porque o terror não tava na guerra. Tava no silêncio, na solidão. E quando isso sai do foco, o vampiro deixa de ser só uma experiência e vira uma narrativa. Então vamos para Rainha dos Condenados, que não tenta mais esconder isso, transforma tudo em poder, em presença, em adoração. E aqui o vampiro, ele vira um rockstar. Ele sobe no palco, ele é amado, ele é idolatrado. As músicas, que por sinal, na minha opinião, essa trilha sonora é simplesmente incrível. Marcou a minha adolescência, viu? Tudo ali reforça a ideia de presença. A obra também, assim como Entrevista com o Vampiro, é baseada em Anne Rice, que também deixa a galera bem dividida no contexto desse filme, que traz novamente a essência do vampiro Lestat, porém não é com o Tom Cruise, assim escolhendo um outro caminho, mais estilizado, mais sensual, mais performático. E seja aqui que o vampiro deixa de ser só uma criatura, ele começa a virar um símbolo, quase uma celebridade. Não, ele vira uma celebridade, mas mesmo assim, lá no fundo, a eternidade continua cobrando. E aí vem a mudança, os vampiros começaram a sentir demais. The Vampire Diaries. Agora a gente traz o vampiro frustrado. Traz aquele vampiro dividido entre o amor e a sede de sangue, que pra mim é uma das maiores construções. Porque realmente começa como uma série teen, né? Então a primeira temporada a gente tem aquele triângulo amoroso, sem muito contexto. Melhora no finalzinho da primeira temporada. A segunda, a terceira e a quarta, sim, ela deixa de ser uma série teen, porque ela começa a ficar mais sombria, os personagens começam a ter outras escolhas, e aí as mortes começam sim a importar de verdade e ter as suas consequências. Aí temos o spin-off de The Vampire Diaries, temos The Originals, que também muda tudo. Nós não temos mais um romance adolescente, nós temos uma guerra de poder. Começa uma disputa de território entre bruxas, lobisomens e vampiros, e se transforma em algo muito maior, uma história de redenção, principalmente do Klaus. E True Blood, né, veio aí um pouco antes dessas séries, porém com violência, política, desejo, crítica social, extremamente caótico. E aqui já dá pra perceber uma coisa: o vampiro deixou de ser um perigo e virou o protagonista. E então veio Crepúsculo, que pra muita gente foi uma porta de entrada pra esse universo. Foi onde o vampiro deixou de ser um conflito pra ser fantasia. Não é mais sobre temer o vampiro, é sobre querer ser escolhido por ele. Nesse filme, vampiro brilha no sol. Já começa aí. Mas nem todo vampiro moderno se perdeu. Algumas histórias começaram a acertar, como o remake do Nosferatu. A estética, o clima, ele resgata algo essencial: o medo. E claro, Drácula, que mesmo depois de tantas versões, ainda continua acertando. E vem as surpresas, como Casamento Sangrento, que mistura um pouco de terror com ironia. E aí o meu favorito, Pecadores. Que filme que acerta exatamente aonde outros erraram. O terror não precisa abandonar a sua essência para ser moderno. E a gente entra num território perigoso, mais remakes. Porque nem sempre revisar um clássico dá certo. Entrevista com o Vampiro. Eu tentei.
Eu juro, eu tentei. Mas pra mim não funcionou, porque realmente mudou muita coisa. E quando muda a essência, já não é mais a mesma história. E isso acontece muito hoje. Quando você esquece o que fazia aquilo ser especial. E vira só mais uma história de dentinhos afiados. Porque o vampiro ele nunca foi só o poder. Ele era o desconforto, o medo. É sobre aquilo que a gente evita encarar. Você prefere quando o vampiro te assustava ou quando ele te conquista? Porque talvez essa resposta diga bem mais sobre a gente. E me diga mais uma coisa também. Qual é o seu filme favorito de vampiro? Obrigada por ficar até aqui. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não se inscreveu ainda, aproveita essa chance. Compartilha, comenta. Vamos conversar sobre o que mudou nesse universo dos vampiros. E esse foi só mais um pedacinho do meu mundo. Hoje, um pouquinho mais trevoso. Até a próxima!